Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcela Cabrini, eu sou da MC Graduation, uma empresa que assessora estudantes e atletas que desejam fazer universidade nos Estados Unidos com uma bolsa de estudo acadêmica ou esportiva. Então, se você tem esse sonho de fazer uma universidade nos Estados Unidos e não sabe por onde começar, você está no lugar certo, porque eu vou passar para vocês várias informações que a gente tem acumulado ao longo desses 14 anos, assessorando estudantes, mandando estudantes para fazer universidade nos Estados Unidos. Já mandamos mais de 1.000 estudantes de diferentes perfis para diferentes universidades. Então, hoje eu vou passar para vocês um pouquinho dessa nossa experiência para fazer com que você conheça um pouco mais desse processo. Primeiramente, por que fazer universidade nos Estados Unidos? Por mais que seja óbvia as vantagens, eu gosto sempre de ressaltar porque não é uma decisão fácil, é difícil, é desafiador, não é para todo mundo morar 4, 5 anos fora. Então, você tem que ter em mente tudo que, todas as dificuldades e os benefícios para que você tome a melhor decisão, tá? E as vantagens seriam experiência de vida, você vai acumular conhecimento e você autoconhecimento, você vai se conhecer de uma forma que você nunca se conheceu antes. Como eu disse, é algo realmente desafiador, então você passando por vários desafios e provações ao longo desses 4 ou 5 anos fazendo universidade fora, você vai se conhecer muito melhor e você vai se sentir muito mais capacitado para atingir sonhos cada vez mais altos. Você vai confiar muito mais em você. É algo que você vai carregar para a sua vida toda. Realmente assim, eu tive a chance de estudar fora, eu estudei por um período, e é algo que eu vou levar para minha vida toda. Tudo que eu passei, as coisas boas, vou levar para sempre, e as coisas ruins, que é saudade e tudo mais, tudo isso se transforma em algo que vai fazer com que você se torne mais forte e mais capaz de, no futuro, aguentar todo o tranco que a vida vai te dar, tá? Então é uma experiência de vida única. Eu acho que essa é das vantagens a mais significativa, tá? Outra vantagem, estrutura e qualidade acadêmica de uma universidade americana. Todas as universidades dos Estados Unidos, todas não, mas a grande maioria, mesmo as mais fáceis de entrar, as mais fraquinhas, elas têm uma estrutura muito boa. Então, se a gente pensar nas faculdades que são meio termo e nas faculdades consideradas fortes nos Estados Unidos, nem se fala, tá? Estados Unidos é realmente o país da educação. Se você pegar nos Estados Unidos uma universidade que esteja entre, por exemplo, as 100 melhores dos Estados Unidos, você pode pensar, não é grande coisa, mas é um engano seu, porque na verdade é grande coisa sim. Uma universidade que esteja entre as 100 melhores dos Estados Unidos, ela é tranquilamente uma top 150 do mundo. Ela está ali nos rankings mundiais, pau a pau com a USP, com a Unicamp, que são as melhores do Brasil. Se você pegar a universidade número 100 do Brasil, ela não vai ser boa. Agora, se você pegar a 100 dos Estados Unidos, ela vai ser excelente. Ela vai ter o nível de uma USP, de uma Unicamp, se não melhor. Isso sem contar toda a estrutura, que nos Estados Unidos tem um padrão de qualidade, eles investem muito em educação, segurança, né, toda a organização, porque você vai poder fazer tudo no campus, você vai dormir no campus, você vai se alimentar no campus, vai estudar, vai fazer academia, vai fazer cursos, atividades extracurriculares, tudo dentro do campus. Então é um ambiente muito favorável para o aprendizado. Outra vantagem é conhecer pessoas de diferentes países e com isso ter contato com diferentes culturas. É diferente daqui do Brasil, que a gente não está acostumado a ver pessoas de outros países fazendo faculdade. Mas fazendo faculdade aqui, né, pessoas estrangeiras, mas lá nos Estados Unidos isso é super comum. Você vai conhecer gente do mundo todo. Então você vai ter contato não somente com a cultura americana, mas também com a cultura mundial.
Outro ponto é o network incrível que você vai fazer com seus colegas, com seus professores, com todo o staff da faculdade. Tudo isso pode abrir muitas portas para que você venha a ter propostas de estágio, enfim, tanto a nível de amizade quanto a nível profissional. Outra vantagem é o currículo totalmente diferenciado. Isso, assim, eu tenho acompanhado o pessoal que volta para o Brasil, já com o diploma na mão, e tenho visto que essas pessoas em processos seletivos, processos de trainee e tudo mais, elas se destacam muito, tanto pela parte do currículo em si, quanto pela parte de só pelo fato dela ter feito faculdade lá, ela já é uma pessoa que sabe se impor, que sabe falar, que, enfim, que acredita muito mais nela mesma, tá? Eu vejo muita gente ter a impressão de que só vale a pena fazer faculdade lá se for uma universidade conhecida, como Harvard, MIT, UCLA, porque se chegar aqui no Brasil com um diploma de uma faculdade que ninguém nunca ouviu falar, não vai adiantar. Na verdade, não, isso é um grande mito, tá? Em primeiro lugar, é dificílimo você entrar numa faculdade dessas, que essas são não só as melhores dos Estados Unidos, como as do mundo, né? E aí a gente volta naquela questão de se você pegar uma universidade nível B nos Estados Unidos, que são as universidades que normalmente têm mais bolsas, são mais viáveis para a realidade do brasileiro, ela é tranquilamente um nível A aqui no Brasil. No Brasil a gente conhece muito pouco das universidades americanas. Então, se você não fizer a top 10 dos Estados Unidos, dificilmente a empresa que você está aplicando para um processo seletivo vai saber, vai conhecer a sua universidade. Então, cabe a você explicar e mostrar para o seu recrutador o quão boa é essa universidade. Então, vai muito de você não simplesmente só colocar o nome da universidade no seu currículo, mas também saber explicar a importância dela, o que você aprendeu numa entrevista, se colocando, explicando o que você aprendeu morando 4, 5 anos fora, todo o seu crescimento profissional, pessoal, emocional, tá? Vai muito da comunicação e de você também saber se vender, tá? É uma coisa totalmente diferenciada. Poucas pessoas, apesar desse programa estar se popularizando muito rápido, poucas pessoas ainda, percentualmente no Brasil, têm a chance de fazer universidade fora. Então, aos olhos de um recrutador, isso chama muito, muito a atenção. Você vai ser uma pessoa totalmente diferenciada. E outra vantagem que é meio óbvia, mas vale a pena ressaltar porque ela é uma vantagem muito boa, que é você voltar com inglês fluente. Muitas pessoas no Brasil, não muitas, mas algumas têm inglês avançado. Mas você não vai voltar com inglês avançado, você vai voltar com inglês fluente, o que é diferente, porque no inglês, às vezes a pessoa tem inglês avançado, só que ela pode dar umas travadas. Ter uma reunião de negócios, uma conversa um pouco mais difícil, que foge um pouco do contexto que ela está acostumada, ela trava. Você não, você vai estar com inglês fluente, você vai até muitas vezes pensar em inglês, então isso tudo é um grande diferencial porque para tudo que você for fazer na sua vida, tá? Bom, vamos passando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a MC Graduation, que é a empresa que eu trabalho. Como eu falei, nós somos uma empresa especializada em assessorar estudantes e atletas que desejam fazer universidade nos Estados Unidos com uma bolsa de estudo. Para quem é atleta, existem as bolsas esportivas, praticamente todas as modalidades esportivas, tênis, futebol, basquete, futebol americano, polo aquático, e também bolsas acadêmicas, que esse é o foco dessa conversa hoje, é mais sobre as bolsas acadêmicas, tá? Vamos falar um pouquinho dos requerimentos. O que eu preciso para conseguir admissão em universidades americanas e conseguir bolsas acadêmicas? Porque os requerimentos
de admissão, eles variam de universidade para universidade, mas vamos supor que os requerimentos estão nesse nível. E para você conseguir uma bolsa acadêmica, você tem que conseguir isso, você tem que conseguir acima dos requerimentos para admissão, porque justamente por isso que você vai ser premiado com uma bolsa, bolsa acadêmica, tá? Então, os requerimentos são duas provas, a primeira é o SAT, que eu vou falar, e depois é o TOEFL, e a média do ensino médio. Então, são essas três coisas que vão ser levadas em consideração na hora das universidades poderem falar se você foi admitido e se você conseguiu bolsa acadêmica, tá? O SAT, não sei se você já ouviu falar, mas ele é como se fosse o Enem, né? É análogo ao Enem, porque ele é um vestibular americano. Até mesmo quem é americano tem que fazer o SAT, porque ele é realmente um vestibular americano. O SAT você pode fazer aqui no Brasil mesmo, nas principais cidades do país. Tem aí mais ou menos umas 10 a 15 cidades no Brasil que você pode fazer o SAT. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. No interior de São Paulo tem em Vinhedo, tem Campinas, Piracicaba. Se você quiser saber com mais detalhes, depois se tem na sua cidade, me manda uma mensagem que eu verifico para você, tá? O SAT é uma prova de inglês e matemática. Cada sessão vale 800 pontos. Então, a nota máxima é 1.600, tá? O ideal para você ter ter um bom leque de possibilidades em boas universidades, com bolsas acadêmicas, é em torno de 1.100, 1.200 para cima no SAT, de um total de 1.600, tá? Note que é inglês e matemática, então, assim, não vai cair física, química, biologia, então é uma vantagem, principalmente se você é bom em matemática, tá? E se você não é bom em matemática, se você se dedicar bastante, estudar bastante, comprar esse livro aqui que está mostrando aqui na tela, nós temos professores especializados no SAT para indicar, para que você fortaleça todo o teu conhecimento na matemática e no inglês também, para ir o melhor possível nessa prova, tá? O SAT, ele é oferecido... só um detalhe, eu falei que não cai física, química. Esse é o SAT... esse é o SAT 1, que é o que 90% dos brasileiros fazem. Existe o SAT 2, que aí sim ele cai em matérias específicas e pode ser química, aí você escolhe matemática, só que aí é uma outra conversa, porque aí é um programa de top school, são universidades que estão aí entre as 50 melhores do mundo, que vão ser mais exigentes, vai pedir uma prova adicional, que é o SAT número 2, mas não é o foco dessa apresentação, porque essas universidades raramente oferecem bolsas acadêmicas e elas custam aí na faixa de 50 a 60 mil dólares por ano. Então não é o foco aqui dessa apresentação. O foco hoje é... Depois eu até posso fazer um vídeo explicando melhor sobre essas universidades, mas o foco hoje são universidades com bom custo-benefício, boas academicamente, não top 50, mas mesmo assim muito boas, e onde você tem a chance de ter uma bolsa acadêmica, e também são universidades que não sejam tão caras assim, né? Porque também não adianta você ter bolsa numa universidade caríssima, mesmo com a bolsa ela vai continuar cara. Então eu estou falando hoje sobre universidades que tenham tenham um bom custo-benefício e sejam um pouco mais viáveis, tá? Voltando no SAT, ele é oferecido 4 vezes ao ano, então precisa se organizar muito bem para não perder nenhuma chance de fazer o SAT. É sempre nos meses de outubro, dezembro, março e maio. Então, note que depois de dezembro, por exemplo, só vai ter SAT em março. Então, tem um gap aí grande de 3 meses, 4 meses. Janeiro, fevereiro, março... 3 meses. Tem um gap. Então, precisa ficar bem ligado aí na organização do seu projeto para não perder nenhuma data do SAT. Você pode fazer quantas vezes você
quiser e puder, né, fazer o SAT, e vai contar a maior nota de todas as sessões. Então, vamos supor que você foi melhor no inglês do primeiro SAT, mas foi melhor na matemática do segundo. Então, sua nota final vai ser a combinação do inglês do primeiro com a matemática do segundo. Então, dá para combinar, isso é muito legal, tá? Bom, o SAT ele custa $90 e é isso. Esse é um dos requerimentos. Um outro requerimento para você fazer, uma outra prova que você vai ter que fazer é o TOEFL. TOEFL provavelmente você já ouviu falar. Ele é o exame de proficiência. Ele vai avaliar o quanto você sabe de inglês. Tá? Então é uma prova que somente os estudantes internacionais têm que fazer, ao contrário do SAT, que todos fazem, até mesmo os americanos. O TOEFL, ao contrário do SAT, que só tem 4 vezes por ano, o TOEFL ele tem, né, todo mês, às vezes até toda semana, dependendo da cidade que você mora, e ele é oferecido em várias cidades, várias, né, espalhadas aí pelo Brasil. Ele custa $215, então é um preço um pouco mais salgado. E ele vai de 0 a 120 pontos. A nota que a gente recomenda que você, né, busque, que você mire para conseguir um amplo leque de possibilidades de universidades é 80 pontos. Tá? Abaixo de 80 pontos, dependendo de quanto for a sua pontuação, ainda assim você consegue ter opções, só que vai limitar, porque muitas universidades pedem 80. É uma nota assim que é um grande divisor de águas conseguir 80 pontos. Acima de 80, ainda assim, podem existir universidades que peçam, mas é mais difícil, tá? Vão ser normalmente as universidades que pedem mais do que 80 pontos são universidades muito fortes, assim, extremamente fortes, nível top, de repente, 50 do mundo, e que não tem bolsa, normalmente não tem bolsa acadêmica, são escolas caras, então não é o foco hoje. Então, por isso que eu digo que 80 é a nota que você deve se basear, tá? Se você fez, você pode fazer o TOEFL quantas vezes você puder e der tempo para você fazer, e vai contar a maior nota. O TOEFL tem 4 partes, que é o listening, o speaking, o writing e o reading. Então, é uma prova bem completa. Você vai pôr um headset. Com esse headset, você vai ouvir citações e você também vai falar, né? Então, é uma prova bem dinâmica. E ao contrário do SAT, não dá para combinar as sessões, vai contar a sua maior nota geral, não dá para ficar combinando, por exemplo, o reading do primeiro TOEFL com o listening do segundo, não dá para fazer isso. Se você fez o TOEFL a primeira vez e tirou, por exemplo, 70 pontos, você está perto dos 80, com um pouco mais de estudo, né, alguns meses a mais de estudo, uma preparação com um professor especializado, a gente tem vários professores muito bons para indicar, com o livro oficial do TOEFL, que é esse livro que está aí na tela. Esse é o da Kaplan, tem o da ITS também. ITS é a agência que faz o TOEFL. Você tem tudo, se você fez a primeira vez e tirou 70, é uma ótima nota. Assim, então, vale a pena você tentar mais uma vez para refazer o TOEFL para tentar os 80 pontos. Se você fez uma primeira vez o TOEFL e ficou muito longe dos 80, provavelmente não foi bem, ficou assim muito longe mesmo, tirou 50 pontos. Se o seu inglês não é perto do básico, vamos supor, meu inglês é básico. Então, existem universidades que são mais fáceis de entrar. São as universidades chamadas de Junior Colleges. Até aqui eu vou abrir um parênteses na apresentação para explicar rapidamente para vocês o que são os Junior Colleges, que são as universidades indicadas para quem tem inglês básico. Porque quem tem inglês básico não tem como, mesmo às vezes que fique 1 ano, 2 anos aqui no Brasil só estudando para TOEFL e SAT, é difícil correr atrás, né, do tempo perdido e conseguir uma excelente nota no TOEFL e no SAT para a bolsa acadêmica. Compensa, então, você já ir direto
para um Junior College, e porque seu inglês estando lá nos Estados Unidos, ele vai evoluir muito mais rápido. O Junior College, são universidades mais fáceis de entrar, eles não pedem o SAT e pedem uma nota mais baixa no TOEFL. Com 61 pontos no TOEFL, que é mais ou menos metade da prova, né? O TOEFL ele vai até 120, com 61 pontos no TOEFL, você consegue ser admitido em 80% dos Junior Colleges. Né? Tem Junior College que nem TOEFL pede, só que aí você vai ficar extremamente limitado. Vai ter pouquíssimas opções, então eu não recomendo essa opção. Faça o TOEFL, mesmo se o seu inglês for básico, faça o TOEFL e veja como você se sai. Existem Junior Colleges que pedem 45 pontos, 50, mas 61 para Junior College seria ideal. Então veja a diferença, né? O Junior College não pede SAT e com 61 no TOEFL você está super bem na fita, né, com o TOEFL. Enquanto que para uma universidade que não é Junior College, você tem que fazer o SAT, idealmente tirar 1.100, 1.200 para cima e ter um TOEFL de 80 pontos ou mais. Então tá aí a diferença. Os Junior Colleges, eles oferecem os 2 primeiros anos de faculdade, então é necessário que você transfira para completar o terceiro e o quarto ano numa outra universidade. O seu diploma vai ser da última. Nem vai constar Junior College no seu diploma, tá? Então é um caminho muito bom para quem tem inglês básico, porque ele é o caminho para a bolsa. Então você faz os 2 primeiros anos no Junior College, evolui no inglês, consegue boas notas e depois transfere para uma universidade mais forte, aí sim com uma bolsa, porque aí teu inglês já vai estar bom, e completa o terceiro e quarto ano numa última, tá? Com relação a custos, o Junior College eles não têm bolsa acadêmica, só que em compensação eles custam bem mais barato do que universidades já direto de 4 anos. Então acaba muitas vezes dando no mesmo você ir para um Junior College sem bolsa do que você pegar uma escola pública, por exemplo, porque escolas públicas são mais baratas, com uma bolsa. Então acaba ficando muito elas por elas, tá? E na hora dessa transferência, se você ficar os 2 anos no Junior College realmente, você não vai precisar mandar TOEFL, não vai precisar mandar SAT na hora de transferir e nem históricos do ensino médio. Vocês só vão contar as suas notas no Junior College. Então é uma excelente forma de você já iniciar uma universidade nos Estados Unidos se você tem inglês básico, ok? Vamos prosseguindo aqui com os requerimentos. Tem mais um, que são as notas do ensino médio, tá? Então, recapitulando, são 3 pontos que as universidades vão olhar na hora de te dar admissão e bolsa acadêmica. Nota do SAT, nota do TOEFL e as notas do ensino médio. Elas são bem importantes. Ao contrário aqui do Brasil, que nenhuma faculdade olha as suas notas do ensino médio, lá nos Estados Unidos todas vão olhar. Tá? Junior College não costuma olhar muito, porque são escolas mais fáceis de entrar, tudo mais, mas assim, pensando em universidades que não são Junior College, universidades que já são direto de 4, 5 anos, onde você não precisa transferir para se formar, elas vão sim olhar as notas do ensino médio. Elas vão olhar as notas do primeiro ao terceiro colegial e vão fazer uma média geral das suas notas. Né? A média lá se chama GPA, que é GPA, Grade Point Average, que é a média do ensino médio. Ela vai de 0 a 4. Aqui no Brasil é de 0 a 10 e lá vai de 0 a 4. Eu calculo a média do ensino médio, eu faço uma média geral das notas do primeiro ao terceiro colegial e aí faço uma regra de 3 para saber o quanto aquela nota de 0 a 10 equivaleria na escala de 0 a 4. Com isso eu chego à média, a GPA, tá? As universidades, a maioria das escolas que dão bolsa acadêmica, elas dão pela nota do SAT e pela média do ensino médio, pelo GPA. O TOEFL ele é mais usado para nota de corte, critério de admissão, tá? Então, assim, você tirou 80 pontos, beleza,
tá ok, não há necessidade de refazer o TOEFL. Agora, se você, o SAT, quanto mais você tirar e quanto maiores forem as suas notas do ensino médio, mais bolsa você pode ter. Então, vale a pena você, às vezes mesmo se você faz o SAT já vai super bem de primeira, tenta fazer de novo, mais uma segunda, mais uma terceira vez, porque quanto maior for sua nota, mais bolsa você pode pegar, tá? Então, a GPA e o SAT são os critérios mais usados para dar a bolsa acadêmica, enquanto que o TOEFL é um critério de admissão para nota de corte. Se as suas notas do ensino médio não forem muito boas, o que acontece muito aqui no Brasil, em escolas fortes, onde tirar 7, por exemplo, numa escola fortíssima é dificílimo, a gente sabe, né? Então, muita gente me pergunta, faz diferença o colégio que eu faço? Se eu ir para um colégio mais fácil e com isso a minha nota for maior, eles vão analisar, eles vão ver que o colégio é mais fraco, ou como que funciona isso? Olha, eles olham a média bem objetivamente, eles não entendem a qualidade do ensino aqui no Brasil. Eles imaginam que é mais ou menos como lá, que tem um certo padrão, uma equivalência, eles não sabem que aqui tem essa discrepância enorme, né, entre qualidade de colégios, existem colégios dificílimos e colégios facílimos. Eles não entendem. Mesmo que você explique, eu fiz um colégio fortíssimo, eles olham objetivamente, tá? Então, se você, o ideal, se você está num colégio muito difícil e você tá certo que você quer fazer uma universidade nos Estados Unidos, você pode considerar, de repente, ir para um colégio mais fácil. Esse é um tema muito polêmico, né? O ideal é ter um equilíbrio em tudo, porque também se você for num colégio fácil demais e tira 10 em tudo, por outro lado, você talvez não tenha uma base muito boa em matemática, em inglês, que são fatores que vão fazer com que você tenha notas melhores no SAT, no TOEFL, né? Então, o ideal é um equilíbrio, mas respondendo a dúvida de muitas pessoas, eles olham a nota e ponto final. Eles não ficam analisando se o colégio é forte, se o colégio é mais fraco, etc. Tá? Se a sua média não é tão boa, fala, Marcelo, eu já terminei ensino médio, não tenho o que fazer. As minhas notas, eu passei raspando, a minha média é tudo 5, que daria um GPA de 2.0, numa escala até 4. Aí eu indico um Junior College, porque o Junior College ele não vai olhar, a grande maioria dos Junior Colleges eles não olham as notas do ensino médio, e, e você ficando os 2 anos no Junior College, você limpa o seu passado, porque na hora da transferência, como eu falei, não vai precisar de TOEFL, não vai precisar de SAT e não vai precisar de históricos do ensino médio, você só vai precisar mandar os seus históricos no college. Se você tiver uma GPA de 3.0 para cima no college, você tem tudo para conseguir bolsas acadêmicas depois, tá? Então esse é um caminho para quem não tem notas boas, não teve notas boas ao longo do ensino médio, ok? Aí falando da estrutura de ensino nos Estados Unidos, é bem diferente daqui do Brasil. Aqui no Brasil você já tem que saber logo de cara o curso que você quer. Lá nos Estados Unidos, não. Você pode aplicar como undeclared, que, ou seja, sem nenhum major, sem nenhum curso definido. E você pode definir o seu curso até o final do segundo ano, porque os 2 primeiros anos de ensino nos Estados Unidos são básicos. Tá, então é muito parecido para todo mundo, que é justamente o que o Junior College oferece, né? Ele oferece o General Studies. Então, em qualquer faculdade, seja Junior College ou não, os dois primeiros anos são o General Studies. Então, mesmo alguém que tem certeza que vai fazer, por exemplo, engenharia, essa pessoa ela tem que obrigatoriamente fazer uma aula de história, ela tem que fazer uma aula de comunicações, ela tem que fazer uma aula. Enfim, existem muitas matérias básicas que todos têm que fazer, independente do curso. Então, por isso que você tem até o final do segundo ano para definir o seu curso. As matérias mais específicas do curso são o terceiro e o quarto ano. Se você já sabe o curso que você quer fazer, você vai ter a chance de já ir pegando algumas matérias relacionadas ao seu curso, mas não são muitas, né? A grande maioria das matérias do seu curso mesmo vão ser aí do terceiro
ano para frente. A maioria dos cursos são de 4 anos, exceto alguns que levam 5 anos, como, por exemplo, engenharia são 5 anos, arquitetura, tá? E aí tem cursos bem longos, que é medicina, direito, tá? Existem alguns cursos que a gente não recomenda que se faça lá fora, a não ser que você tenha intenção mesmo de ficar por lá, trabalhar lá, com visto de trabalho, enfim, não sei, porque você voltando para o Brasil com diploma desses cursos aqui que estão na tela, direito, por exemplo, direito são outras leis, né? Então você vir para o Brasil com um diploma de direito obtido no exterior, dificilmente você vai conseguir revalidar, tá? E a mesma coisa para cursos da área médica, é mais difícil revalidar, tá? Não é impossível, não é, mas é mais difícil, é um alerta, tá? Agora, os cursos da área médica que eu falo, medicina, odonto, fisioterapia, veterinária, tá? Agora, todos os outros, a revalidação ela é mais tranquila, como administração, comunicações, jornalismo, educação física, economia, engenharia também é possível revalidar. Ok? E uma coisa, assim, alguns cursos nem vai ser... cursos que não exigem inscrição em conselhos, como, por exemplo, engenharia exige inscrição no CREA para você poder atuar no Brasil. Então, você obrigatoriamente vai ter que revalidar o seu diploma para atuar. Agora, curso como administração não tem um conselho, então você não precisaria revalidar para poder atuar aqui no Brasil, a não ser que você queira prestar um concurso público ou fazer uma pós-graduação, ok? Vamos lá. Isso daqui tem muita gente que me pergunta isso, né? Estimativa de custo com as universidades. A todo momento eu estou aqui falando de bolsa, mas isso não significa que você não vai ter custo, longe disso, né? A gente sabe que para a realidade do brasileiro que é preciso ter uma certa organização e planejamento para que você consiga fazer universidade nos Estados Unidos, até mesmo com uma bolsa, porque as bolsas elas não cobrem tudo, você vai ainda assim, as bolsas são parciais, elas vão cobrir uma parte, elas são um desconto, você ainda assim vai ter que bancar a maior parte dos gastos lá nos Estados Unidos, tá? As universidades elas custam aí em média mais ou menos, de uma forma geral, elas custam entre 20 a 50 mil dólares por ano, em média, tá? Isso tem a faculdade, a moradia, a alimentação, livro, seguro-saúde. Com bolsa, elas ficam na faixa aí de 20 a 25 mil dólares por ano, tá? Tem pessoas que gastam um pouco menos, tem pessoas que gastam um pouco mais, mas até mesmo a grande maioria das pessoas, dos estudantes nossos que vão para os Estados Unidos com uma bolsa, eles têm gastos aí nessa faixa de preço, de 18 a 25 mil dólares por ano. Tá? Junior College, se você não for exigente com localização, e se o seu objetivo for gastar o mínimo, sua prioridade for gastar o mínimo possível, existem Junior Colleges que ficam aí na faixa de 15 a 16 mil dólares por ano com tudo, tá? Não são muitos, mas existem. Agora, se você puder ampliar um pouco mais o seu orçamento, existem boas universidades, até muitas na Flórida, públicas da Flórida, que tem bastante bolsa acadêmica, e aí dá para você gastar na faixa de 20 mil dólares por ano com tudo. Como eu disse, faculdade, moradia, alimentação, café, almoço, janta, livro, seguro-saúde. Eu sei que 20 mil dólares por ano é um valor substancial, né? Nem todo mundo tem condição, isso já com a bolsa, tá? Nem todo mundo tem condição, né? Mas pense o seguinte, coloque na ponta do lápis, né? Tudo que está incluso, né? E quanto custaria para você fazer uma universidade
fora da sua cidade, você teria que morar fora da casa dos seus pais, você vai ter gasto com conta de luz, conta de água, curso de inglês, academia, alimentação, vai ter o custo da faculdade mesmo. Então, assim, não é um valor absurdo, tá? E tendo em vista que tem universidade que custa até US$ 50.000 por ano sem bolsa. Então, para você gastar US$ 20.000 por ano, é uma bolsa considerável. Essas escolas que eu falei da Flórida, por exemplo, onde, contudo, e com a bolsa você consegue gastar na faixa de US$ 20.000 por ano, elas custam na faixa de US$ 35.000 por ano. Então, é uma redução de US$ 15.000 por ano. Se você fazer vezes 4, né, que é o período de estudo, é US$ 60.000 de bolsa que você está ganhando. Então, são coisas para serem pensadas. E esse pagamento, apesar de eu falar valores anuais, eu falo anual porque lá nos Estados Unidos é tudo anual, eles sempre falam valores anuais, até mesmo o salário deles, eles falam anual, né? Gastos com a faculdade é tudo anual, mas não significa que você vai ter que pagar isso tudo de uma só vez, tá? Os valores, aí vai depender da universidade a forma de pagamento, mas na pior das hipóteses o pagamento é semestral. Tem muita universidade ainda que tem planos de parcelamento, onde você consegue parcelar o semestre aí em 3, em 4 vezes, planos de parcelamento mensal, tá bom? Mas o valor nunca é anual que você vai pagar. Na pior das hipóteses, é 2 vezes por ano, semestral. Aí eu fiz um cronograma rapidinho para quem, supondo que você termina o ensino médio esse ano, em dezembro de 2019, o seu embarque poderia ser em agosto do ano que vem, tá? O ideal é começar o processo aí com 10 a 12 meses de antecedência, porque você tem que se preparar para as provas, tem que fazer as provas, refazer as provas para tentar a melhor nota possível e com isso tentar mais universidade, mais bolsa. Tá? Para quem está terminando o ensino médio em 2019 e está visando embarque em agosto de 2020, um cronograma bacana seria fazer o SAT em outubro e dezembro. Depois de dezembro é só em março. Em março já fica meio tarde, tá? Porque as universidades têm os deadlines, que são prazos. Ainda assim, até daria para ir, mas com isso você perderia muitas opções devido ao deadline. Então, o ideal por isso que eu falo, é começar o processo com um ano antes, para você fazer o SAT, né? Para você embarcar em agosto do ano que vem, você tem que fazer o SAT de outubro do ano anterior, tem que fazer em dezembro também, até de preferência, se dá para você fazer o SAT em março e maio também do ano anterior ao teu embarque, tá? Porque o SAT ele é muito importante para a bolsa acadêmica, vale a pena fazer, né, 2, 3 vezes, às vezes até 4 para tentar a melhor nota possível. E aí também o TOEFL ele é oferecido todo mês, e aí você pode fazer por volta do final desse ano, faz o primeiro em outubro, vê como se saiu, se precisar refaz em dezembro, e se precisar faz mais uma vez em janeiro, tá? Mas o ideal é você matar as provas, finalizar as provas até o final desse ano, visando embarque em agosto do ano que vem. E aí, em janeiro, a gente começaria todo o processo de application. Como que funciona aqui na nossa empresa? A partir do momento que a gente tem calculado o teu GPA, ou seja, que você terminou o ensino médio, a gente tem a tua nota do TOEFL, a tua nota da SAT, até o final desse ano, em janeiro do ano que vem, a gente vai mandar uma lista de universidades para você avaliar, universidades onde você tenha a chance de ser admitido e conseguir a bolsa. Chance. Eu disse chance porque somente mandando toda a documentação oficial é que a gente vai realmente saber se você conseguiu admissão e bolsa. Então, nós escolhemos 4 universidades para aplicar dessa lista, e a gente organiza de forma que, por exemplo, 2 sejam universidades em que você tenha chances muito altas e mais 2 onde você tenha chances, só que um pouco mais baixas pelo fato da universidade ser mais concorrida. Então, dessa forma, você fica
meio que garantido que você vai ser aceito em pelo menos uma ou duas, e você também tem a chance de tentar uma escola dos sonhos, digamos assim, né? Então você fica equilibrado, você consegue a segurança e também consegue ser um pouquinho mais atirado e de repente tentar uma universidade um pouco mais difícil. Ok? E aí a gente, como eu falei, a gente seleciona juntos 4 universidades e aí a partir de fevereiro é só documentação. Né? A gente já orienta com todos os documentos que são necessários para aplicar para essas 4 universidades, fazemos todo o application, mandamos os históricos, fazemos toda a documentação, mandamos as notas do TOEFL, do CETI para as universidades. E aí monitoramos, né, o recebimento desses documentos, monitoramos os status dos applications, e aí quando saem as respostas, por volta de março, a gente vai realmente escolher, vocês, no caso, vão escolher a universidade, bater o martelo, ó, eu quero essa, né, vai ser definida a universidade. Claro que a decisão é do cliente, mas a gente dá todas as informações necessárias para que o cliente tome a decisão, em termos de quanto custa a universidade, quanto conseguiu de bolsa, como se tem algum ranking da universidade. Tudo isso, na verdade, o estudante já vai saber até mesmo antes de aplicar, porque a gente já vai ter passado todas as informações. Então, quando normalmente saem as respostas, o estudante já sabe qual ele quer, porque ele já tem todas as informações necessárias para tomar a sua decisão. Ele já sabe como é a cidade, já sabe, já tem uma expectativa de quanto de bolsa ele poderia ganhar, ele já sabe como é, já conheceu a estrutura da universidade pelo site, fotos. Se a gente tiver um estudante nessas faculdades que ele aplicou, a gente sempre põe em contato também para que vocês conversem e tirem dúvidas, tudo isso. Então, depois que define a universidade, é toda a etapa de reserva de dormitório, que em 90% dos casos é no próprio campus, reserva do plano de alimentação, formulários médicos, que vacinas precisa tomar, reserva do seguro-saúde e obtenção do visto. Né? O visto é a última etapa, porque somente depois que você recebe o I-20, o I-20 é a carta de admissão oficial, então somente depois que você define a universidade, a gente avisa a universidade que você realmente vai para lá, a universidade vai mandar um documento para a sua casa chamado I-20. Assim que chegar o I-20, a gente vai orientar vocês a como obter o visto de estudante. Não tem como ter o visto antes do I-20, precisa do I-20. Então, é a última etapa, realmente, ao visto. Normalmente é bem tranquilo, porque a gente vai orientar vocês, o que tem que levar, como que é a agenda, e não tem mistério, é só você na entrevista falar a verdade. Falar, olha, eu vou para os Estados Unidos para estudar, fazer faculdade, é isso que eles querem saber, o motivo da viagem e quem vai pagar os estudos, né? Então você sabendo responder bem essas perguntas de forma objetiva e clara e levando toda a documentação necessária, não tem erro, tá? Muito provavelmente não tem erro. E aí as nossas funções como empresa, tá? Falando um pouco na ordem cronológica de tudo que acontece. Primeiro a gente senta, conversa, vê o perfil do estudante, né? Vê o nível de inglês dele, se realmente for básico, nem adianta às vezes falar em 80 no TOEFL, em SAT, às vezes a gente já direciona para o Junior College. Se o inglês for intermediário, aí a gente, né, sempre vai recomendar os professores, material de estudo para que ele dê o máximo para atingir as notas necessárias para ter boas opções de bolsa acadêmica, tá? Então, primeiro, sentar e conhecer o estudante, conhecer o perfil dele, ver o que ele está buscando, o que ele pode conseguir com o tempo que ele tem disponível para se preparar, tá? Aí a gente faz um calendário de atividades com tudo que vai ser feito mês a mês, né? Ele vai saber tudo que ele tem que fazer, quando que ele tem que entregar para a gente documentos, quando que ele tem que ligar para a gente para fazer inscrição em prova, enfim, um calendário bem completo de 3 páginas. Né? E nós fazemos um grupo no WhatsApp com o estudante, com os pais, para orientarem todas as dúvidas e sempre que tiver alguma coisa mais urgente, eu aviso no WhatsApp, falo, olha, eu mandei um e-mail, dá uma olhada lá. Então, esse grupo de WhatsApp agiliza bastante a comunicação. A gente faz os agendamentos
das provas, a gente ajuda você a interpretar a nota, ver se é melhor refazer, se não há necessidade de refazer as provas e tudo mais. A gente manda uma lista de universidades que tenham, que atendam ao seu perfil, onde você, com as suas notas, você tenha a chance de ser admitido e conseguir uma universidade, conseguir uma bolsa acadêmica, tá? A gente te ajuda a selecionar 4 universidades para fazer os applications, te ajudamos com toda a documentação, é uma mentoria realmente completa, né? Te ajudamos com todos os documentos que precisa para mandar para essas universidades. E aí depois ajudamos vocês na escolha da universidade. É você que escolhe, mas a gente dá todas as ferramentas para que você todas as informações para que você tenha as ferramentas para escolher a universidade que seja mais do seu perfil. E aí, a partir do momento que define a universidade, toda a etapa de reserva de dormitório, reserva do plano de alimentação, formulários médicos, visto, itinerário da viagem, que dia que tem que chegar, quem vai te buscar no aeroporto, e a gente dá um respaldo com todas as dúvidas, porque inúmeras dúvidas vão ocorrendo ao longo do processo, né? Ah, como que eu pago a universidade? Ah, que dia que eu tenho que estar lá, que horário que eu tenho que estar lá, com quem que eu falo para ver tal coisa? Ah, que matérias que eu pego no primeiro semestre? Como funcionam os créditos nos Estados Unidos, etc, etc. Então, tudo isso a gente orienta vocês com todas as dúvidas e continuamos à disposição após o embarque, né? O grupo vai permanecer lá, né? O grupo de WhatsApp. Então, qualquer dúvida que você tenha, é só mandar uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram que a gente está sempre à disposição. A única coisa que não está inclusa na nossa assessoria é a transferência, porque se você for transferir de universidade, é um novo trabalho a ser feito. Então, nós cobraremos novamente uma assessoria, não é um valor integral de uma assessoria, porque você já foi cliente nosso uma vez, então a gente dá um bom desconto, mas realmente a gente tem que cobrar novamente, porque é um novo trabalho a ser feito, tá? O valor da nossa assessoria, ele depende muito do perfil do estudante, do projeto, tá? Então, se você chegou até aqui e você está interessado nessa assessoria, nessa mentoria, manda uma mensagem para mim. A gente tem o nosso Instagram, temos o Facebook, usamos muito o WhatsApp. Eu vou deixar os meus contatos nesse vídeo. E fala para mim, ó, Marcela, eu vi sua apresentação e eu tô muito interessada, eu quero saber, porque daí eu vou fazer várias perguntas para você e com base nisso eu vou poder te falar o preço, ok? Mas não deixe de entrar em contato comigo, por favor, para eu poder falar quanto custa o investimento da assessoria. Eu falo que é investimento porque realmente é algo que vai trazer um retorno para você em bolsa, né? Você vai conseguir a bolsa, mas com a nossa experiência de 14 anos e mais de 1.000 estudantes enviados, a gente sabe aí o caminho das pedras, né? Não adianta você... Eu vejo muita gente tentando fazer isso sozinho e fica perdido, porque tem muita informação na internet jogada, né? E eu vejo gente aplicando às vezes para 10 escolas, né? Fazendo tudo confuso, com um monte de documento, um monte de redação para fazer, e dessas 10, às vezes, está aplicando para 8 escolas que custam US$ 50.000 por ano, sem bolsa, e 2 escolas que têm bolsa, só que também são caras, e aí fica longe do orçamento, enfim. Então tem que ter esse know-how de saber onde que estão as melhores oportunidades de bolsa, né? E também você tendo uma assessoria, você vai ter a tranquilidade de que nenhuma etapa vai ser perdida ao longo do processo, você não vai ser prejudicado por ter esquecido de fazer alguma coisa, a gente vai ficar ali atento a tudo, é um passo a passo, a gente vai te dar tudo que você tem que fazer e para que você, é tudo mastigado para que você foque somente no que interessa, que é estudar bastante para o TOEFL e para o SAT, ok? Dá uma olhada nas nossas redes sociais, tem muitos depoimentos de estudantes nossos que utilizaram a nossa assessoria e estão nos Estados Unidos fazendo pós-graduação, trabalhando, muitos conseguiram emprego depois de formados, muitos voltaram, estão super bem aqui no Brasil e deram o seu depoimento para nós, para você ter uma ideia de onde que estão esses alunos, o que eles estão fazendo e se eles ficaram satisfeitos ou não com a nossa assessoria, tá?
Então, dá uma olhadinha lá. Se você está até aqui... Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Que tem as despesas extras que não estão inclusas na assessoria, tá? Que são... a gente, por exemplo, a gente faz a sua inscrição no TOEFL e no SAT, só que quem vai pagar o TOEFL e o SAT é você. A gente usa... vai ser no seu cartão, tá? Então, são despesas extras, né? Que é custo de TOEFL, custo de SAT, custo de tradução juramentada de documentos, custo para tirar o passaporte, passagem aérea, custo para tirar o visto, ok? Então, se você tem interesse em saber quais são esses custos, a gente é super transparente, a gente não esconde custo nenhum. Manda uma mensagem para mim que eu te mando, tenho tudo anotado já certinho aqui, tá? Então, para você que ficou aqui até agora, meu muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo por você ter interesse. E, assim, é uma oportunidade incrível fazer faculdade nos Estados Unidos. E a hora é essa, né? Esse tipo de coisa, é mais fácil fazer quando a gente é jovem, porque não que seja impossível fazer depois, mas vai ficando mais difícil, porque você vai criando mais raízes. Então, se você tem esse sonho latente, né, pare e pensa se realmente não é a hora de você começar a ver mais a fundo esse projeto e de repente já começar a assessoria, tá? É uma oportunidade assim única mesmo, tá? Eu fiz e eu estudei um período fora e é uma coisa assim maravilhosa. Eu sou eternamente grata a meus pais que me proporcionaram isso. Então, e é um motivo muito de orgulho meu. Eu falo com muito orgulho isso, que eu tive a coragem, porque é preciso coragem, tá? Então, bom, deixem aqui nos comentários as suas dúvidas. Se possível, dê um like e manda para os seus amigos para eles verem essa apresentação também, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau, tudo de bom para vocês.